Fala pessoal, vamos começar agora mais um Revisando com Questões e o tema de hoje é imunização, um tema muito importante para a sua preparação. Vamos lá para a nossa primeira questão do Rio. Então, sobre as práticas de imunização no Brasil, é correto afirmar que, letra A vacina sarampo, cachumba e rubéola é recomendada em um esquema de duas doses, aos 13 e aos 40 meses de idade. Letra B. A vacina contra a febre amarela é recomendada aos 12 meses, com reforço aos 4 anos. Letra C. As vacinas BCG, hepatite B e hepatite A são realizadas ao nascimento. Alternativa D. A vacina contra a influenza é administrada habitualmente entre os meses de maio e junho. Alternativa E. A vacina antitetânica deve ser realizada ou administrada após acidentes pérfuro-cortantes. Vamos discutir cada uma dessas afirmativas e chegar naquela que é a correta. Então, olha só. A alternativa A, ela coloca sobre a recomendação de sarampo, cachumba e rubéola aos 13 meses. Só dessa afirmação, isso é incorreto. Então, a tríplice viral ela faz parte ali dos 3 melhores presentes dessa criança quando ela faz 1 aninho de idade. Então, a primeira dose deve ser feita aos 12 meses, tá bom? E aí a próxima é sobre a vacina contra a febre amarela. Ela é realizada aos 9 meses da criança. Então, a primeira dose de febre amarela aos 9 meses, não aos 12 meses, como a afirmativa B coloca. A criança nasceu, a gente faz as vacinas dos bebês. Então, hepatite B e BCG. Então, os 2 Bs, os bebês, recebem hepatite B e BCG. Não faz parte do calendário vacinal receber a hepatite A ao nascimento. Então, a alternativa C coloca que tanto a BCG quanto a hepatite B e a hepatite A são realizadas ao nascimento. Isso não é verdade, somente hepatite B e BCG. Alternativa D fala sobre a vacina de influenza sazonal. Realmente acontece essa vacina ali entre maio e junho para aquela população direcionada específica. Então a letra D é a alternativa correta em relação à vacina da influenza ofertada para os pacientes no período sazonal. Joia? A alternativa E está errada porque ele coloca que quando o paciente tem um acidente pérfuro-cortante, ele precisa ser administrado nesse paciente uma vacina antitetânica. Então, antes de administrar a vacina antitetânica do paciente, eu preciso checar quantas doses o paciente tem. Não só isso, além do status vacinal, eu preciso saber qual segmento do meu paciente foi acometido. Então, de forma geral, não só após o acidente pérfuro-cortante, de forma global, nem todos os pacientes precisam da vacina antitetânica. Então, o CCQ da nossa questão era conhecer, baseado aí nos nossos achados, o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, com ênfase, entendendo que a vacina da influenza é uma vacina sazonal. Joia? Próxima questão, uma questão lá do Goiás de 2020, que tem o seguinte enunciado: o calendário nacional de vacinação deveria ser seguido por todos os pais a fim de ser evitados muitas doenças. As vacinas possuem características diferentes entre si. Ele vai citar algumas vacinas e os seus agentes e a gente vai tentar encontrar aquela que mais se adequa como uma resposta correta. Então, olha só. Letra A. O agente imunizante da BCG é um vírus atenuado. Letra B. O agente imunizante da vacina tríplice viral é um vírus inativado. Letra C. O agente imunizante da vacina da varicela é um bacilo vivo atenuado. E letra D, o agente imunizante da vacina da hepatite B é um DNA recombinante. Então, olha só, muito importante essa questão porque a gente vai entrar no conceito de vírus vivo atenuado, de vírus morto ou de material morto desse micro-organismo, fazendo parte da composição dessa vacina. Então, olha só, letra A, ele coloca que a BCG, o micoplasma ali,
Bovis está relacionado a um vírus. Não, pessoal, a gente está falando de uma bactéria. Então, por isso, a letra A é incorreta. Alternativa B, tríplice viral não é inativado, é atenuado, assim como o vírus da varicela, tá bom? Então, não é um bacilo, é um vírus vivo atenuado. Então, a letra D, a letra C e a letra B ficam incorretas. Então, o agente da hepatite B é sim um DNA recombinante utilizado como ferramenta para compor essa vacina. Então, o CCQ é lembrar que a vacina da hepatite B é feita por um DNA recombinante. Próxima questão é lá do Pará, de 2021, tem o seguinte enunciado: Dona Anastácia levou seu filho de 9 meses pela primeira vez ao pediatra do posto de saúde. Não possui nenhuma queixa, porém tem dúvidas em relação às vacinas do seu filho, que estão atrasadas por conta da pandemia do novo coronavírus. A criança nasceu a termo, recebeu ainda na maternidade a BCG e a primeira dose da hepatite B. Aos 2 meses recebeu apenas a pneumocócica e a primeira dose da vacina contra rotavírus. Desde então, não foi mais vacinado. A questão quer saber, dentre as alternativas abaixo, aquela que contém a orientação correta que deve ser dada para a mãe dessa criança. Então, olha só, o bebê tem 9 meses, então tem muita coisa atrasada. A questão quer saber qual vacina que essa criança pode fazer agora, tá bom? E como que a gente vai manejar essa condição. Então, olha só. Letra A. A criança deve receber a segunda dose da vacina contra rotavírus que se encontra atrasada. Letra B. As crianças, a vacina, na verdade, em atraso, não pode ser realizada, devendo receber agora as vacinas indicadas para as crianças acima de 6 meses. Letra C. Dentre as vacinas indicadas para ele neste momento, está a primeira dose da tríplice viral. Letra D. Ele pode receber a vacina tetraviral e todas as demais vacinas que estão em atraso no dia da consulta. Alternativa E. Dentre as vacinas que ele deve receber estão pentavalente, a vacina meningocócica e a pneumocócica, segunda dose, contra a influenza e a VIP. Essa é a alternativa correta. Vamos identificar por que as outras não podem ser ditas como corretas. Então, olha só, a letra D coloca que a tetraviral e todas as outras vacinas podem ser realizadas. Agora que a gente sabe que a alternativa correta é a letra E, vamos entender por que as demais estão erradas. Então, olha só, na alternativa D, ele coloca que a tetraviral e todas as demais vacinas podem ser realizadas nesse bebê. Lembre, a última vez que essa criança foi vacinada foi com 2 meses de idade. Ele está agora com 9 meses. E aqui tem 2 pontos errados nessa afirmativa. Primeiro, que esse paciente não pode fazer todas as vacinas que já deveriam ter sido realizadas, porque algumas ele já perdeu o time e tem chance de complicações, como a vacina do rotavírus. O outro ponto errado em relação a essa afirmativa é que a tetraviral não é feita agora aos 9 meses, só com 15 meses de idade que essa criança fará a vacina tetraviral. A alternativa C está errada, porque nesse momento ele está falando que o paciente pode fazer as vacinas e a primeira dose da tríplice viral. Essa também não é a faixa etária de realização da tríplice viral. O bebê vai fazer a tríplice viral com 12 meses de vida. A alternativa B coloca que as vacinas que estão em atraso não poderão ser realizadas, devendo receber agora as vacinas indicadas para as crianças acima de 6 meses. Olha só, um ponto importante é que algumas das vacinas podem. Todas as vacinas não. Dentre elas, a principal vacina que não pode ser realizada após o período que passou, que deveria ser realizado, é a vacina de rotavírus. Nos pacientes pediátricos, que são submetidos à vacina de rotavírus,
A vacina que é feita com 2 meses, ela pode ser feita até 3 meses e 15 dias, e aquela vacina que é feita aos 4 meses, elas podem ser feitas até ali quando o paciente tem 7 meses e 29 dias. Quando a gente passa desse período, há um maior risco de realizar uma intussuscepção intestinal. Então a gente já sabe que a vacina de rotavírus tem essa correlação com a invaginação intestinal. Então, por isso também que a alternativa A está incorreta, porque ele coloca que deve fazer a segunda dose da vacina de rotavírus para essa criança que está agora com 9 meses de idade. Então, por isso, dentre as opções que a gente tem, a mais correta é exatamente a alternativa E, que tem o seu CCQ, que é identificar no cartão de vacina do paciente, que está incompleto, e saber quais vacinas faltam e quais não podem mais ser administradas de acordo com a idade do paciente. Então, pessoal, em geral, rotavírus tem esse período que a gente conversou. Passou do período do rotavírus, tem risco de complicação. Tá joia? Vamos agora para uma questão do SUS São Paulo de 2020, que tem o seguinte enunciado. Olha só. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 6.640 casos de sarampo no Brasil até a 38ª semana epidemiológica de 2019, sendo que os números dos outros casos ainda estavam em investigação. Foram notificados 6 óbitos, 4 em menores de 1 ano de idade e 2 em adultos. Ações instituídas no enfrentamento desse surto a fim de interromper a transmissão do vírus do sarampo e reduzir as internações e os óbitos nos lactentes foram. Então, olha só, a gente está falando de um surto de sarampo que aconteceu. A questão quer saber o que eu posso fazer de forma como uma medida coletiva para reduzir a morbidade e a mortalidade dessas crianças, dos lactentes, em relação ao sarampo. Então, vamos procurar qual que é a afirmativa que melhor se encaixa a essa situação. Então, olha só. Letra A. Aplicar imunoglobulina específica para sarampo em crianças de 11 meses e 29 dias, de 0 a 11 meses e 29 dias, que tiveram contato com caso confirmado de sarampo e revacinar aos 15 meses. Alternativa B. Vacinar contra o sarampo as crianças de 12 meses e de 15 meses de idade, além de aplicar uma dose de reforço para todas as crianças aos 4 anos de idade. Alternativa C, aplicar uma dose da vacina contra o sarampo em criança de 6 a 11 meses e 29 dias de idade e manter as doses da vacina aos 12 e aos 15 meses. Letra D, vacinar com uma dose extra de sarampo, assim que a criança desmamar, se o desmame ocorrer antes do final do primeiro ano de vida, e revacinar aos 15 meses. Alternativa E, vacinar contra o sarampo, as gestantes no 3º trimestre de gestação, ou no caso que a mãe não tiver recebido a vacina, vacinar as crianças ao nascer e revacinar aos 12 meses. Pessoal, então olha só, aqui a conduta que a questão quer saber é frente ao surto de sarampo. Como que a gente vai diminuir a morbidade e a mortalidade nos pacientes abaixo de 1 ano de idade? É instituindo a dose 0. Então, olha só, paciente que tem idade entre 6 meses, 11 meses e 29 dias, então assim, abaixo de 1 ano e acima de 6 meses, são os pacientes candidatos a receber a dose 0 do sarampo. Ou seja, eles são vacinados e as próximas doses, aos 12 meses, depois aos 15 meses, continuam ser realizadas, vão ser realizadas normalmente. Então a dose 0, ela é utilizada ali nessa ocasião de surto, que é o caso típico dessa questão, desses pacientes entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, tá bom? Gestante e abaixo de 6 meses não estão autorizados a receber
essa vacina, tá joia? A alternativa B, ela fala justamente ali 12 meses, 15 meses, esse é o que realmente a gente faz para esse paciente, então não cabe como uma alternativa correta, tá bom? Então, imunoglobulina também para essa faixa etária não está indicada para esse contexto aqui, imunoglobulina específica para sarampo, para essas crianças ali entre 0 e 11 meses e 29 dias. Crianças abaixo de 6 meses, crianças menores que 6 meses e gestantes, quando são contactuantes desses pacientes, podem ser candidatos sim a receber a imunoglobulina, tá bom? Então a letra C é a alternativa correta, dose 0 desse paciente entre 6 meses e 11 meses e 29 dias. Então, o CCQ dessa questão é que a vacina de bloqueio contra sarampo em crianças de 6 a 11 meses é considerada de dose 0, tá bom? Vamos para a nossa última questão, que é uma questão da USP São Paulo de 2022. Então, olha só, temos um lactente sexo feminino, 4 meses, que foi para o UBS pela mãe, que deseja orientações sobre vacinação. A mãe refere que a criança apresentou um quadro de palidez intensa associado a uma hipotonia generalizada, iniciado 6 horas após a aplicação da vacina dos 2 meses de vida. Refere que a criança não reagia quando estimulada. À época, a mãe levou a criança ao serviço de saúde, mas o episódio se resolveu antes da chegada ao hospital. A criança foi avaliada, permaneceu em observação por algumas horas e depois foi liberada. Evoluiu bem, sem novos episódios. Atualmente, está com desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade, levando em consideração todo esse quadro que a gente conversou e os dados informados pela mãe, qual é a conduta para essa criança. Primeiro, eu preciso que você reconheça que esse bebê teve um episódio hipotônico, não responsivo, relacionado à vacina, tudo bem? Então, quando a gente vê essa descrição de não reação, de uma hipotonia generalizada, é um episódio hipotônico hiporresponsivo que está relacionada à aplicação da DTP. Nesses quadros, quando o paciente precisa fazer a próxima dose da DTP, o paciente vai fazer uma dose acelular. Então ele vai fazer uma DTPA, a DTP acelular. Vamos procurar quais são as alternativas que melhor encaixa a essa conduta frente a um paciente com um episódio hiporresponsivo, hipotônico relacionado a essa vacinação. Então olha só. Letra A, contraindicar as vacinas de vírus vivo atenuado, tanto de rota quanto poliomielite, e encaminhar para uma avaliação imunológica pediátrica. Não, a vacina de polio, a DTP, não está contraindicada para esse paciente. A gente precisa só ter uma cautela de como realizar a próxima dose. Alternativa B, administrar todas as doses previstas para a idade e manter uma observação médica por 6 horas após a aplicação. Pessoal, não adianta, né? Eu vou aplicar, esse paciente vai ter um outro episódio, a chance desse paciente até evoluir com um quadro mais grave é maior. Então eu preciso, não é só uma observação que é a conduta frente a esse paciente. Eu preciso ofertar uma vacina acelular para esse paciente, tá bom? Letra C, administrar cada uma das vacinas previstas para aquela idade em dias diferentes e observar possíveis reações de cada uma. Pessoal, não é a junção da vacina que resultou, porque fez várias vacinas no mesmo dia que o paciente teve a reação, então vamos mudar, fazer uma para cada dia. Não é essa a conduta frente a um episódio hipotônico hiporresponsivo. Então olha só, a alternativa D fala justamente o que a gente conversou. Então eu vou trocar a vacina tríplice bacteriana, tá, de células inteiras, que é a DTP, por DTPA, que é a vacina acelular,
e aplicar as demais vacinas previstas para aquela idade de forma normal. Então, só fazendo essa troca, a gente consegue diminuir a chance desse paciente fazer esse episódio hipotônico hiporresponsivo. Então, o CCQ dessa questão é lembrar que o episódio hipotônico hiporresponsível, após a aplicação da vacina DTP, pode acontecer. E aí, nessas ocasiões, indica o uso da DTP acelular. Joia? Pessoal, terminamos a nossa revisão, a nossa discussão aqui sobre imunizações e a gente se encontra na próxima vez, tá joia? Até mais, tchau, tchau.